De acordo com o Guinness Book, o nariz mais longo de uma pessoa viva é de Mehmet Özürek, com 8,8 centímetros, ou seja, cerca de 10 centímetros a menos que o Edders. O turco disse ser feliz com a aparência, descartando qualquer intervenção cirúrgica para modificá-la. Porém, apesar de não ter tantas provas, Thomas Redhouse é conhecido como o homem com o maior nariz da história. Thomas Redhouse é um homem que viveu na região de Rhodes-shire, no norte da Inglaterra, no século XVIII. Ele detém um recorde não superado até os dias atuais. É dele o maior nariz do mundo, com cerca de 19 centímetros de comprimento, de acordo com dados do Guinness. Nascido em 1730, Thomas Edders, como ele também era conhecido, chamava a atenção por onde passava, devido à sua aparência incomum. Tal característica constituiu para que ele se tornasse uma celebridade, como indicam publicações daquele período. Suposto integrante de um show de aviações, o artista era alvo frequente de artigos em jornais e revistas, algumas afirmando que ele apresentava ter deficiência intelectual. O homem também foi parar em um famoso livro do século XIX, que abordava condições médicas raras e estranhas. A maior das publicações tratava-o com ironia. O The Strang Magazine, em 1896, escreveu sobre Redhouse: se os narizes fossem uniformemente exatos em representar a importância do indivíduo, este digno deveria ter acumulado todo o dinheiro da rua. Escreveu o jornal ironizando Redhouse. Redhouse também teve uma vida misteriosa. Apesar de ter ficado famoso em meados do século XVIII, o homem com o maior nariz do mundo não deixou muitos rastros, devido à falta de registros oficiais a respeito de sua vida. Não se sabe qual era o seu sentimento em relação às proporções do órgão, ou se ele realmente trabalhou como artista circense, por exemplo. Como também não há nenhuma imagem que comprove o tamanho real do seu nariz. Algumas pessoas chegam a desconfiar de um certo exagero em relação às medidas mencionadas nas publicações do período. Com base nos relatos, uma imagem de cera de Redhouse foi criada e está em exposição no Museu Ripley-Bellevue. Outro mistério diz respeito às causas do nariz longo que tanta curiosidade despertava na população britânica. Alguns pesquisadores dizem que a anomalia é resultado de uma doença desconhecida, afetando também o desenvolvimento do seu intelecto, quando ele ainda era criança. Existe também suspeita de que o artista tenha nascido a partir de uma relação sexual entre irmãos, mistura genérica que pode ser a causa da deformação no rosto, como mencionam alguns registros. Ele morreu no início da década de 1780 em Rhodes-shire, quando tinha entre 50 e 52 anos. Atualmente, até hoje, ninguém superou o recorde de nariz mais longo do mundo. Título ainda pertence a Thomas Redhouse. Os registros mais recentes mostram que é difícil até mesmo se aproximar das medidas do britânico. Recentemente, o Guinness Book mostrou que o nariz mais longo de uma pessoa viva é de Mehmet Özürek. Ele tem 8,8 centímetros. Então, atualmente, o turco Mehmet Özürek permanece como o maior narigudo do mundo há mais de 2 décadas, segundo o livro dos recordes. Eu amo esta minha característica, disse o narigudo. O mundo também. O Guinness, é claro, e minha esposa. Apesar de nariz e orelhas crescerem durante a vida de Özürek, ele continua com a mesma medida de orelhas há mais de 20 anos. As orelhas de Özürek é maior que uma carta de baralho, da base até a ponta. Ele nasceu na Turquia em 1949. É um célebre morador da cidade de Atina, no nordeste do país, a 1000 quilômetros da capital Ankara. Ele disse: eu amo, fui muito abençoado, disse o turco com o maior nariz do mundo, segundo o livro do recorde.